Olá pessoal, tudo bem? Começa hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto. Nela a gente vai tentar expor quem são e quais são as propostas dos homens e mulheres que querem ocupar o cargo mais alto do executivo da cidade. Assim a gente espera ajudar você a decidir quem você apoiará no dia 15 de novembro, quando ocorrerão o primeiro turno das eleições municipais. Nesse encontro sempre haverão cinco entrevistadores, cada um fará uma pergunta e o candidato terá 5 minutos por resposta. A gente também vai conceder mais 3 minutos no final para o candidato fazer suas considerações finais, mandando um recado para os munícipes. Hoje, nesse primeiro encontro, a gente tem a honra de receber o candidato pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, Vanderlei Cache Filho, que faz parte da chapa Uma Nova Ribeirão é Possível. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos os integrantes do Grêmio, boa tarde aos alunos da FAP, por esse ato democrático que vocês estão promovendo. E, durante muito tempo, os grêmios foram abolidos dos colégios, havia até uma represália por parte das direções para que não se construíssem grêmios. Então, ver a FAP, de alguma forma, ajudando isso, os alunos se fortalecendo nesse espírito democrático, é muito bonito. Eu que agradeço e eu tenho a honra de estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Isso ajuda a sociedade a ficar mais democrática, mais plural, ajuda a dar espaço para ideias diferentes, ideias que a gente tem pouco contato normalmente, torna a gente seres mais políticos. Me estendendo só mais um pouquinho, já gostaria de fazer a primeira pergunta. Seu pai, o Vanderlei Cache, me corrija se eu estiver me equivocando, mas foi um homem, uma figura sempre ligada aos movimentos de esquerda, ao movimento comunista aqui no Brasil, fez uma grande luta contra a ditadura militar, chegando até mesmo a ser preso. Foi um jurista, é isso? Pode continuar, sim. Foi um jurista, batalhou pelos direitos humanos, e me parece que o senhor vem seguindo vários desses passos. Diante desse contexto, eu gostaria de te perguntar, quem é o senhor, Vanderlei Cache Filho? E, em breves palavras, por que o senhor quer ser prefeito de Ribeirão Preto? Guilherme, obrigado pela pergunta. Eu sempre carreguei muito o peso do nome do meu pai. As pessoas nunca, durante muito tempo, não me viram como Vanderlei Cache Filho, assim como filho de Vanderlei Cache. Mas com o tempo, depois que eu me formei, comecei a advogar, e eu quero deixar bem claro, meu pai nunca quis que eu fosse advogado. Ele dizia, não vá ser advogado, porque é uma profissão muito sofrida. E eu tinha razão, mas eu sou teimoso e fui ser advogado. Entendi que a advocacia poderia me dar os instrumentais para atuar na sociedade e promover a justiça para quem não tem direito e armas para acessar a justiça. Então, grande parte do meu trabalho sempre foi voltado para esse campo. Isso é o meu prazer. Eu tenho, para utilizar uma palavra, eu quero deixar bem claro, para utilizar uma palavra freudiana, é o meu tesão. É cuidar das pessoas, é ver as pessoas, é brigar quando as pessoas precisam que eu brigue por elas, quando elas não têm força, quando elas são agredidas pelo Estado, ou por grupos políticos, grupos empresariais, fazendeiros, por que não, e gente poderosa. Eu tenho o prazer de lutar com eles. Eu sempre costumo dizer, não é lutar por eles, é lutar com eles. Né? Porque é importantíssimo o protagonismo de quem está lutando pelos seus direitos. Eu sou um vetor, sempre fui um vetor disso. E sempre me coloquei nessa posição. A luta não era minha. Eu era simplesmente alguém que estava ao lado, trabalhando junto. Voltando à questão do meu pai, assim, meu pai, ele foi aluno aqui da economia, no Moura Lacerda. E quando veio o golpe, ele foi expulso. O golpe militar de 64, ele foi expulso.
do Morales Serra. E foi para a Faculdade de Direito, lá no Camargo. E teve, evidentemente, todos sabem aqui em Ribeirão Preto, uma atuação forte e resistente contra a ditadura. Mas o que muita gente não sabe em Ribeirão Preto, e é uma falta da população e as pessoas que o conhecem, é que o trabalho dele, o trabalho que eu chamo de maduro, foi o trabalho que ele desenvolveu quando ele foi convidado pelo arcebispo da Paraíba para coordenar o primeiro centro de direitos humanos do país. Isso ainda em 76. E não se engane, 76, a ditadura ainda estava muito pesada. E o arcebispo o chamou justamente por saber da coragem dele. E esse convite veio porque o Dom José Maria Pires, o arcebispo, o visitava na prisão a pedido de um frei dominicano, hoje muito famoso, o Frei Beto. E é assim que eles criaram um laço de amizade. Então, quando meu pai saiu da prisão, depois de 5 anos, terminou os últimos 6 meses de faculdade de Direito dele. E, terminando esses 6 meses, ele recebeu o convite e foi, e aceitou de pronto. E lá, sim, travou grandes batalhas em relação à questão dos direitos humanos. Eu cresci num ambiente em que meu pai, minha mãe, e eu e minha irmã éramos ameaçados de morte. Essas ameaças não chegavam diretamente para mim e para minha irmã, mas chegavam para meus pais. Então crescemos nesse ambiente de ameaça. Por 2 vezes, colocaram fogo em 2 carros dentro da garagem da minha casa. Uma vez, isso eu me lembro, o Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o homem da marcha, ficou hospedado na minha casa, numa visita a João Pessoa, e os muros da minha casa foram metralhados. Não se apurou a origem, mas foram metralhados. Então, essa luta faz parte da minha cultura. Eu sei que meu pai tentou me afastar disso, mas acho que minha sensibilidade de vereador das pessoas me trouxe nessa luta. Muito obrigado, candidato. Muito, muito bonita a sua história, enfim, muito legal. Agora, passando a palavra para o Vitor Gueraldi, que fará a segunda pergunta. Muito bem. Primeiramente, eu acabei de receber uma mensagem aqui que a minha internet está instável. Então, caso aconteça alguma coisa, talvez a gente possa lidar isso de uma maneira diferente. Bom, boa tarde, candidato. Devido à pandemia, ainda em curso no momento, muitos se preocupam com as crises geradas por ela, como a crise sanitária, econômica e a crise social. O orçamento para o município de Ribeirão Preto, referente ao de 2020, este que está passando, de acordo com o jornal A Cidade On, é de 3,4 bilhões de reais. A relação proporcional entre habitantes e arrecadação é uma das maiores do Brasil, e entre o suporte é a maior. Como exemplo, nós temos a cidade de São José dos Campos, que com mais ou menos a mesma população tem 800 milhões de reais a menos. Muitos se indagam como que a nossa cidade, com tamanho orçamento, não consegue tapar os famosos buracos das ruas e pagar o funcionalismo público em dia. Nesse momento de pandemia, o cenário não está favorável para os cofres públicos. E então, tendo toda essa situação em vista, eu gostaria de saber como que o senhor pretende gerir o orçamento municipal
e entregar à população ribeirão-pretana bons serviços públicos? Obrigado pela pergunta, Vitor. Em primeiro lugar, é bom fazer uma ressalva. Esses 3,4 bilhões poderiam ser muito mais, e não são por evasões de impostos. Há grandes condomínios nessa cidade que não pagam IPTU. Creiam vocês, pagam ITR, Imposto Territorial Rural, que é muito menor. Grande parte um terço, praticamente, desse orçamento, segundo os dados oficiais, e é neles que eu me baseio, porque não tem outros, são utilizados para gastos para cobrir o déficit do Instituto de Previdência do município. E esse é o grande, dizem que é o grande furo do dinheiro de Ribeirão Preto. E eu digo para você uma coisa, Vitor, todos, eu tenho certeza, todos os candidatos, eles sabem onde estão os verdadeiros problemas de Ribeirão Preto. É inadmissível uma cidade como Ribeirão Preto, um PIB com 3,4 bilhões de orçamento, ter rodízio de água, principalmente quando nós estamos assentados no maior aquífero do mundo, o aquífero Guarani. A gente sabe, andando pelos bairros periféricos, que não há uma praça, não há um equipamento urbano propiciando lazer para as crianças, para os jovens. É de uma aridez, de um deserto insuportável para quem tem um pouco de sensibilidade. A questão é, onde a prefeitura gasta esse dinheiro? Isso é importante, porque dinheiro nós temos. A gente sabe, por exemplo, que grande parte das obras que estão acontecendo na cidade, elas não advêm dos recursos da prefeitura, e sim do programa PAC 2, ainda da presidenta Dilma, que foi fechado com a ex-prefeita da Severo. Então, esse dinheiro da prefeitura, o prefeito não explica onde está indo. Se você tenta entrar no portal de transparência, você não consegue ter acesso. Então, dinheiro nós temos. O que nós não temos é a sensibilidade e a opção das pessoas que realmente precisam. É evidentemente que um prefeito tem que governar a toda a cidade. Mas há aqueles que precisam mais. Aqueles que ficam submetidos ao tráfico. Aqueles que percebem e sabem que vivem sob uma troca de favores entre o poder público e alguns traficantes. E de favores pontuais. E não têm a mínima condição de ter uma vida digna. Eu repito, se as praças estão abandonadas na região sul da cidade, na região nobre, imaginem vocês como é que estão as poucas praças que restam na periferia de Ribeirão Preto. É triste, mas nós sabemos onde colocar esse dinheiro. E não é construindo viadutos, asfaltando buracos, não tenham que ser tapados e cuidados, que a gente vai melhorar essa cidade. Ribeirão Preto já foi uma cidade muito importante. Ela teve um peso político muito importante. Ela já foi uma cidade de atração de população. Hoje não. Ela parou com tudo isso. A qualidade de vida dela, dos cidadãos, acabou. As favelas hoje não são criadas por pessoas que vêm de fora,
e por pessoas que não têm mais condições de pagar um aluguel. E é isso tudo que nós vamos mudar, incentivando a economia. Tenho certeza disso. Agora, para falar de um tema muito importante, eu dou a palavra ao Vitor Marquedo, que vai fazer uma pergunta sobre educação. Isso aí, muito obrigado novamente, Vanderlei, pela sua presença, é uma honra recebê-lo. Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante, que é a educação pública na cidade, tanto estadual quanto municipal. Né? Como disse o último entrevistador, o Vitor Geraldi, a gente tem um grande orçamento, né? A gente tem uma cidade que arrecada muito dinheiro, em comparado a outras da nossa região. Só que a gente sabe que a diferença, infelizmente, hoje, entre escolas públicas e particulares, é discrepante. E há 30, 40 anos atrás não era tanto assim. Mas hoje, ano a ano, essa diferença aumenta. Eu peguei alguns dados simples aqui, do IDEB, do Índice de Desenvolvimento Educacional Básico, e eu verifiquei que do 1º ao 5º ano, do 8º ao 9º ano, a gente não cumpriu nenhuma, a nota que o governo queria, a meta que eles colocaram, a gente não cumpriu nenhuma. Só que em comparação com outras cidades da região, como Franca, Sertãozinho e Barretos, eles não só cumpriram, mas nos passaram em muito. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, do 1º ao 5º ano, a gente tem uma nota de 4,8, a meta do governo seria de 5,7, e Sertãozinho tem 5,9, ou seja, 1,1 a mais. Então, é muito. E considerando Sertãozinho uma cidade menor que Ribeirão e tudo mais, da região aqui, né? Então, eu queria saber justamente do senhor, sabendo que o prefeito tem esse dever, né, de gerir a educação municipal e conversar com o governador para uma melhor educação estadual, eu queria saber como é que o senhor vai virar esse jogo, né? Como é que você vai pegar esse grande orçamento e realmente mostrar e colocar isso na educação, fazer com que nossa educação seja de qualidade, melhores que cidades da região, como Franca e Sertãozinho, que arrecadam muito menos e têm uma educação pública melhor que a nossa. A primeira coisa, Vitor, e parabéns, você tem uma oratória muito boa. Ribeirão Preto, há muito tempo, não tem concursos para professores. Boa parte dos professores da nossa rede são contratados em caráter emergencial ou temporário. Então, nós encontramos professores, na verdade, sobrecarregados, desmotivados e ganhando pouco. O salário de um professor na rede pública gira em torno de R$2.000. Apesar de todo esse PIB, apesar de toda essa riqueza, nós estamos falando de R$2.000 por mês, por mais de 40 horas aula por semana. Isso desmotiva qualquer professor. Não adianta, e a gente ouve recentemente alguns discursos de que professor não tem que ser empolgado por salário. É vocação e ponto final. A gente vive numa sociedade capitalista. A gente tem que consumir bens de consumo para sobreviver. A gente não tem um sistema de transporte adequado na cidade, a gente tem que ter o carro. E a prefeitura, ela não dá condições de trabalho para os professores. Sem uma prefeitura que forneça condições verdadeiramente de trabalho, isso não vai acontecer. O que adianta a gente ter um dinheiro de 3,4 bilhões, uma renda de 3,4 bilhões, um orçamento de 3,4 bilhões, e você não ter a participação popular e a transparência para controlar, para verificar onde vai ser esse dinheiro? Se a gente nesse dinheiro não é investido realmente na educação como precisa, a maior parte das escolas, como é que estão? Hoje, se faz vestibular em faculdades privadas, né? O Enem, por exemplo, o AFVEST se faz em faculdades privadas, mas antigamente eram escolas públicas. Eu estou falando muito antigamente. E você via as condições, o calor daquilo, a estrutura física.
E some-se a isso, toda essa falta de estrutura física, a um completo desmotivamento dos professores, que simplesmente tem que dar aula em 2, 3, 4 escolas para conseguir ter um salário digno para sobreviver, e esperar, não, professor é vocação, então o professor tem que dar 100% do... Isso é impossível, isso não é humano. Sabe? A primeira coisa é começar a cuidar do professor. Nós temos um exemplo, se você olha com carinho, e eu friso isso, é carinho, é saber o que é prioridade. Olha o Maranhão. O Maranhão conseguiu, com Flávio Dino, aumentar em 5 vezes o salário, piso, salário. Mas por quê? Porque deve ter cortado de alguma coisa, investido no que realmente interessa. Educação. Sem isso a gente não vai para frente. E Ribeirão tem um histórico de ter professor, de ter uma escola em padrão muito forte de ensino. Se você conversa com as pessoas mais velhas, né, de 70, 60 anos, ela fala, poxa, o Otoniel Mota era um colégio de referência, os professores, tá? E eu vou dizer, tudo isso começou a ser destruído com o golpe de 64. Eu vou dar um dado para vocês, eu não queria ultrapassar o tempo, espero que não ultrapasse, e antes do golpe militar, o Brasil, em todas as suas unidades, seja a União, os estados e os municípios, eram obrigados a gastar 20% do seu orçamento em educação. 20%. Hoje nós temos male 4% investido em educação. Então vem o processo de destruição da educação, do sentimento crítico, do pensar. Isso vem sendo destruído há muito. E Ribeirão Preto vem nessa toada, né? Então investe em coisas que deveriam ter prioridade secundária e deixam coisas como educação a segundo plano. E é isso que acontece. Obrigado, candidato, pela resposta. Agora, para falar de mais um tema super importante para o município, eu passo a palavra para o José Eduardo falar sobre transporte. Candidato, eu como quarto integrante dessa conversa, eu vim falar um pouco sobre o transporte público. Já que grande parte dos eleitores são dependentes dos meios de locomoção, como ônibus, eu gostaria de saber um pouco sobre as suas ideias para a aprimoração do transporte e das acomodações deles, principalmente para o auxílio dessas pessoas que necessitam desses métodos, desses meios de transporte, no geral. O transporte público em Ribeirão Preto, primeiro pasmem, nós não temos uma secretaria de transporte, é feito por uma empresa de economia mista, a Transerp. Ela não tem orçamento próprio. Tudo advém das multas que a Transerp aplica. E hoje, essas multas estão sendo contestadas na Justiça, e a OAB está fazendo isso desde a gestão do Dr. Ricardo Chutini, contestando esse fato de uma empresa de economia mista, ou seja, que tem capital privado, tem pessoas que estão interessadas no lucro, aplicarem multa. Vamos começar por aí. Que poder tem eu ou vocês de aplicarmos multas? Então, a primeira coisa, se a gente não tem o financiamento, se a prefeitura não utiliza um financiamento adequado, por que ela está usando parte desse dinheiro? Está indo para onde? Está indo para o transporte público integralmente? Não. O dinheiro está indo para gerar lucro para alguns empresários. Então, eu entendo que a primeira coisa é quebrar a Transerp
e torná-la realmente uma empresa pública. E todo o dinheiro que ela seja oferido, seja por multas, seja por dinheiro investido diretamente pela prefeitura, transformariam já de início o caráter precário do transporte. As duas coisas que têm que andar junto. Vai ter que ter o dinheiro, vai ter que vir também da prefeitura, porque é absurdo você ter uma cidade do porte de Ribeirão Preto que vive simplesmente à base de multas e que parte dessas multas vão para o bolso do capital de empresários. Isso poderia estar sendo investido na frota de ônibus, na modernização de ônibus. Além disso, nós temos um sistema precário na ligação das linhas. Normalmente, você tem que ir até o centro, e do centro você pega um outro ônibus e vai, etc. Você tem poucas ligações de bairro a bairro. Isso tem que mudar. Isso muda com vontade política e com dinheiro que se arrecada e seja aplicado no transporte público e não seja utilizado para enriquecer algumas pessoas. Eu acho que com isso nós conseguimos mudar a cara do transporte público em Ribeirão Preto. Muito obrigado, candidato. Agora, para fechar, eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar de um tema extremamente atual e que eu sei que a sua campanha está bem engajada. Boa tarde, seu candidato. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui conosco. A minha questão vai abarcar um tema, como o meu amigo Guilherme acabou de falar, é uma coisa bem atual que tem incendiado as redes por aí, tanto no âmbito nacional como internacional, que é a crise ambiental de queimadas. Esse é um assunto que veio bastante à tona agora, já mesmo existindo uma temporada natural de incêndios devido às secas aqui na cidade. Esse ano a gente teve um aumento drástico dos focos em relação aos últimos anos. Isso pode se atribuir a diversos fatores, né, como o aumento dos focos de ignição e os incêndios provocados pelo humano. Mas o fato é que a gente está perdendo biomas em quase totalidade. Não é nenhum segredo que Ribeirão Preto é alvo durante o ano todo de queimadas, principalmente devido à cana e forte prática agrícola. Porém, segundo os dados do INPE, o número de queimadas em nosso município dobrou em comparação de agosto desse ano com agosto do ano passado. Foram, respectivamente, 130 e 65 focos. Em dados absolutos, temos uma comparação de 253 registros versus 156, um aumento de 62,17%. Isso afeta muito mais que o ambiente, creio que o senhor deva concordar, principalmente a saúde pública. Quais que são seus planos de fiscalização dessa prática característica da cidade e arredores, assim como meios de levar adiante investigações de crimes ambientais? A punição serviria para, inclusive, a elite agrônoma? Rafael, esse ponto é um ponto que eu, durante muito tempo, estive envolvido como advogado. Primeira coisa, a Ribeirão Preto sempre conviveu com a queimada da palha da cana-de-açúcar. Ribeirão Preto só parou de queimar a palha da cana-de-açúcar quando a mão de obra começou, o boia fria, começou a ser mais cara do que investir em maquinário. Primeiro ponto. Porque, do contrário, nós estaríamos ainda queimando palha de cana-de-açúcar. Não se engane. E o atual prefeito, quando era deputado estadual, aumentou o prazo da queimada da palha de cana-de-açúcar durante quase 30 anos. Primeiro ponto. Segundo ponto. Veja que esse número de queimadas, os focos de incêndio, o número de incêndios não é uma coisa de Ribeirão Preto. É uma coisa do Brasil. Todo dia a gente abre jornais, assiste um jornal televisivo e vê o que está acontecendo. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Nós temos um presidente que acha e que vê o meio ambiente como algo a ser utilizado
de forma completa. Qualquer espaço tem que ser utilizado para o agro. O agro é pop, o agro é tudo. Eu não estou dizendo que o agro não é importante. Ele é importante, mas ele não é tudo. Então, o presidente, com seus discursos, com seus ministros, eles incentivam a prática desses incêndios que muitas vezes são criminosos. Destruindo áreas que antes não se podiam plantar, que era a área de reservas, você acaba perdendo os limites de onde era e onde não é mais. Isso está acontecendo em Ribeirão Preto, está acontecendo na região inteira. Eu, outro dia, fui viajar e a estrada Afonso Santana ficou fechada por quase 4 horas por focos de incêndio. Agora, perceba uma coisa, esses incêndios em Ribeirão Preto, e veja, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, eles não estão atingindo as plantações de soja, sabe? Não estão atingindo as plantações de cana-de-açúcar. Coincidência isso? De repente atingir as áreas de biomas que são preservados, de áreas que devem ser preservadas? Não vai entender, não. Eu acho que não entender de quem tem 2 neurônios, por que pega fogo ali e não pega fogo aqui? Não, fogo proposital. Provocado. E provocado para quê? Para mais plantio. E volto a frisar. Plantações são importantes? São importantes. Mas são tudo? Não é tudo. Nós temos que ter uma condição mínima de bem-estar. Durante muito tempo nós respiramos a fuligem da cana. E a gente vê aquelas partículas pretas, etc. Tal, mas aquilo não é o que prejudica. Aquilo a gente vê, é o que a gente respira. São anéis de benzeno que entram pelas nossas vias nasais, orais, vão parar no pulmão e vão provocar câncer ao longo do tempo. É isso que a gente está revivendo. É toda uma política de destruição do meio ambiente. E se a gente acha que vai conseguir criar um país realmente desenvolvido, com base na exploração dessas commodities, é piada. Nós já fomos o país do pau-brasil, nós já fomos o país da cana-de-açúcar, nós já fomos o país do café. Hoje nós somos o país da soja. Isso não vai resolver nosso problema. O dinheiro tem que ser investido, na verdade, em tecnologia, em estudo, em ciência. E esse dinheiro não está, a gente não está vendo. Então nós vamos ser sempre exportadores de commodities e dependentes dos países desenvolvidos. Isso tem que ser quebrado. Desculpa ter misturado as duas questões, mas elas são interligadas. É isso, Rafael. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato, por conceder essa entrevista a gente. É muito importante para o colégio ter a sua presença aqui. Ajuda, repetindo o que eu já disse, numa construção de uma sociedade mais democrática, mais plural. Eu acho que quando eu falo isso, eu estou falando também em nome de todos os meus colegas. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Falar com a juventude é sempre bom. É pena que tem pouco tempo, eu adoro trazer a história, contextualizar as coisas, porque as coisas não brotam do nada. Elas sempre têm uma origem histórica. Mas, evidentemente, que o tempo não nos permitiu fazer isso. Parabenizo novamente a vocês, pelo Grêmio. Parabenizo a FAP por, eu acho que, incentivar também vocês a isso. E essa participação é fundamental. E não esqueçam, votem. Votem.
convençam as pessoas a votarem, porque do contrário, o Ribeirão não vai ter segundo turno. Quem tiver mais voto vai levar a eleição de cara. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.